amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Glaucio Guerra, que falará sobre Espiritismo e Família na noite de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar os nossos mentores espirituais. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, agradecemos pela nossa vida e pela nossa saúde e pedimos compreensão para que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Glaucio. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa inundar os nossos corações. Hoje nós iremos falar sobre Espiritismo e família, abordando a função da família, do lar, a responsabilidade dos seus integrantes, tudo isso dentro da ótica espírita. Pois bem, a primeira pergunta formulada no Livro dos Espíritos por Kardec, ela se refere ao que vem a ser Deus. O que é Deus? E ele tem como resposta que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, sem início, sem meio e sem fim. Então, se Deus ele é a inteligência suprema, significa dizer que essa inteligência está acima de todas as demais inteligências. E se Deus é causa primeira de todas as coisas, significa dizer que ele é a origem de tudo, é onde tudo se origina, de onde tudo se deriva. E, obviamente, que todos nós derivamos dessa inteligência. Porém, Deus ele nos cria, segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, ele nos cria simples e ignorantes. Não somos nem bons, nem maus. Isso quer dizer que, na condição de espíritos, que nós somos criados como espíritos, nós somos dotados de uma inteligência. Mas essa inteligência, ela carece de desenvolvimento, ela precisa de desenvolvimento. E ela vai ser desenvolvida através do conhecimento que nós adquirimos, através das experiências que viveremos, dos aprendizados que teremos, para que nós possamos evoluir. Então, a evolução é o propósito de Deus para as demais inteligências que pairam sobre todo o universo. E dentro da ótica espírita, essa evolução ela não se dá com apenas uma passagem nossa pela vida material. Haja vista o tanto de conhecimento que nós precisamos adquirir para poder evoluir. E conforme está escrito lá no item 14, no capítulo 2 do livro A Gênese, vem dizer que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, ele com certeza nos dará tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nós possamos atingir o seu propósito, que é o propósito da evolução. E é para isso que eu preciso nascer, viver, experienciar, né? Aprender, e a partir daí morrer, nascer novamente, até que o meu ciclo de conhecimento ele esteja completo. E a reencarnação ela será o mecanismo pelo qual se dará o processo de nascer, viver, morrer, nascer novamente, viver novamente, morrer novamente, e por aí vai. Então, Deus ele criou cada indivíduo, ele nos criou simples e ignorantes, com o propósito de quê? De nós evoluirmos, através do desenvolvimento da nossa inteligência. E esse desenvolvimento ele será feito através, como a gente está dizendo, do aprendizado, através das experiências que nós teremos. E à medida em que eu adquiro conhecimento, eu adquiro o aprendizado, eu me desenvolvo como indivíduo. Mas como é que nós faremos isso?
essa questão do desenvolvimento, como é que eu vou me desenvolver? Uma das formas, se não a única, de se desenvolver a inteligência como um todo, e assim eu poder aprender, ela se dará através das relações interpessoais, aquelas relações entre indivíduos. E por quê? Porque a partir do momento em que eu entro em contato com outros indivíduos, eu tenho a oportunidade de aprender algo com eles e eles comigo. Então a gente vai fazer uma interação, trocar determinadas experiências. Mas eu posso interagir com todos os indivíduos do mundo ao mesmo tempo? Obviamente que não, né? A internet ela é muito poderosa, mas nem tanto. Então, de uma forma gradativa, lá dos primórdios, eu venho interagindo com um, com outro. Com uns, eu vou tendo mais afinidades diante daquilo que da nossa sintonia, com outros nem tanto. Então, eu vou colecionando afetos por causa da afinidade e desafetos por conta de não termos ideias afins, não termos comportamentos afins, não termos sintonias. Mas é a partir dessa interação que nós formamos grupos. E a partir desses grupos, nós formamos a família. Existe uma definição de família que diz o seguinte: a família é o primeiro grupamento social no qual uma pessoa é inserida. E a família ela representa a pedra angular na formação do caráter do indivíduo. Então é ali que esse indivíduo aprenderá valores que serão futuramente repassados à sociedade. É por isso que, em via de regra, o grupo familiar ele é o primeiro núcleo social com o qual alguém irá se relacionar, alguém irá se interagir, né? É de onde começa a trajetória do indivíduo como um ser social, da interação, primeiramente, com os parentes, depois ele interage, essa interação expande para os vizinhos, para os colegas de escola, para os colegas de trabalho, e aí vai. Então, quer dizer que a interação é algo extremamente expansivo, sendo que onde tudo começa é na família. Então, é na família que vai começar a vida social de uma pessoa, a vida em sociedade. Sociedade essa que representa o somatório de todas as famílias. E esse somatório, né, irá refletir os valores, a sociedade irá refletir os valores que as famílias integrarão, né, entregarão através dos seus integrantes, podemos dizer assim. Então, vejam que, se nós tivermos, em sua maioria, famílias desequilibradas, o reflexo será uma sociedade, que é o conjunto das famílias, também desequilibrada. No entanto, se nós tivermos, em sua maioria, famílias equilibradas, o reflexo será sociedade equilibrada, haja vista que uma é o reflexo da outra. E como se forma um grupamento familiar? Na visão espírita, a família é geralmente formada por almas simpáticas que reencarnam com a finalidade de estreitarem os laços afetivos, ou formada por almas não tão simpáticas assim, cujo objetivo é aparar arestas, abrir espaços para reconciliação, para o entendimento, e por aí vai. Então, na formação da minha família, eu posso ter, geralmente, pessoas que possuem certa ligação, seja de afeto ou desafeto. Mas há casos em que, dentro desse grupamento familiar, eu posso ter alguém extremamente estranha. Por exemplo, alguém que não tem uma relação de afeto ou desafeto, ela está ali. Por quê? Porque ela precisa reencarnar dentro daquele núcleo familiar para aprender ou para ensinar algo aos demais. Exemplo, às vezes nós temos num lar pessoas super harmônicas entre si, que se ajudam, que se gostam,
que tem pensamentos edificantes, pensamentos de lutas, né? Lutas positivas, de crescimento, tem bom caráter, tem boa conduta, né? Aquela coisa toda. No entanto, existe uma pessoinha ali dentro que destoa completamente dos demais. Ele não colabora com nada, não ajuda ninguém, briga com todo mundo, só dá dor de cabeça, só traz confusão, só faz coisa errada. Enfim, ele é o famoso ovelha negra. Então, essa pessoa, ela é colocada no núcleo familiar para quê? Para que ele possa desenvolver as virtudes através dos ensinamentos, né, e da conduta dos seus familiares, observando a conduta deles. Aí ele vai ter a oportunidade de quê? De se burilar, mas desde que ele faça as escolhas corretas, né? E com isso ele cresça, esperamos que ele cresça e evolua. Por outro lado, nós também podemos ter uma família totalmente desajustada, que todo mundo briga com todo mundo, ninguém colabora com ninguém, todos têm comportamentos reprováveis, mas existe uma pessoinha ali dentro, daquele núcleo familiar, que é mais ou menos equilibrada, que procura fazer tudo certo, procura dar bons exemplos, tem boa conduta. Essa pessoa, ela vem com a missão de ajudar aquele grupo a se desenvolver moralmente, né? Como podemos dizer. Então, essa pessoa é o famoso feixe de luz na escuridão, porque ela está ali colaborando. Então, veja que era uma pessoa, no primeiro caso, nós temos um grupo de pessoas ajudando a um que está completamente desarmonizado e que ele precisa se harmonizar para poder evoluir. No outro caso, nós temos um grupo completamente desarmonizado com uma pessoa ali que tem a missão de fazer com que aquele grupo se harmonize e consiga evoluir diante dos bons exemplos que aquela pessoa dá. Então, em resumo, num grupo familiar, numa família, nós podemos ter reunidos almas queridas ali em trabalho de socorro, eu te ajudo, você me ajuda, devedores em resgates do passado, né? Sejam comparsas que fizeram alguma coisa, formavam uma quadrilha e que agora retornam no mesmo grupamento para corrigir os erros do passado, e também os antigos desafetos, né? Que são aqueles casos de pessoas que não se afinizavam lá atrás e que estão ali com a oportunidade de aparar as rusgas. Sendo que existe também aquelas pessoas que são estranhas ao grupo, que são colocadas ali com o objetivo de ajudar ou de serem ajudadas. E essa reunião das almas, elas se darão, segundo a doutrina espírita, através de um prévio planejamento reencarnatório, que é realizado no plano espiritual e supervisionado pelos espíritos superiores, a fim de que aquelas pessoas elas realmente venham a constituir um lar, tendo cada integrante um papel específico dentro da família. Mas por que nós estamos falando de planejamento supervisionado? É porque nenhuma família ela é formada ao acaso, né? E a supervisão ela vai garantir que aquelas pessoas estarão dentro do mesmo núcleo. Por exemplo, eu devo encarnar com A, B, C e D e ser filho de E e F. Daí os espíritos superiores, eles que são responsáveis por esse planejamento espiritual, com a permissão de Deus e sob a orientação de Jesus, eles farão o quê? Eles farão o processo de reunir esses indivíduos na mesma família, sempre com o objetivo de realizar ali o reforço dos laços afetivos, superação das divergências do passado, correção dos erros que, por acaso, essas pessoas tenham. Daí, ninguém ser colocado numa família de forma aleatória. Por quê? Porque todos nós obedecemos a critérios reencarnatórios. Mas, meus irmãos, existem aqueles indivíduos
que, ao reencarnarem, eles passam pela experiência do abandono dos seus genitores. Por motivos diversos, seja por a alegação de falta de condições financeiras, ou mesmo condições psicológicas, falta de condições psicológicas. Essa gravidez é fruto de um estupro, que é algo muito sério. Ainda assim, esses indivíduos, eles serão colocados numa família por piedade divina e através do Instituto da Adoção. Para quê? Para que eles tenham a oportunidade de se desenvolver, para se aprimorarem e assim poderem evoluir, estreitando o laço com aquelas pessoas às quais eles foram colocados, né? Resgatando dívidas, enfim. Eles estão ali para poder evoluir também dentro daquele lar. E o que vem a ser um lar, meus irmãos? No livro Missionário da Luz, de psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, nos diz que o lar não é somente a morada de corpos, mas, acima de tudo, a residência de almas. Então, acima da união dos corpos, o lar ele deve ser um local onde as pessoas elas se liguem pelo espírito, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, visando sempre a melhoria dos seus integrantes, a melhoria moral. E qual a responsabilidade de cada indivíduo dentro do lar? O livro Tua Casa, de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Ayrte, ele traz que marido e mulher têm a função de serem agentes geradores da felicidade dentro do lar, desde que eles compreendam as necessidades de servir um ao outro com o amor, entendendo assim os seus deveres para com a família. Então, eu como marido ou eu como esposa, eu preciso ser o ponto de apoio do meu cônjuge. Naquilo que ele precisar. Ter uma relação de parceria, estar junto nas dificuldades, nos momentos de fragilidade, nas alegrias, porque só roer o osso fica difícil, né? A gente também tem que comer o filé. Ou seja, a gente tem que estar junto também nas alegrias. E por isso eu preciso ser um colaborador para que ele ou ela tenha sucesso enquanto na caminhada, enquanto estamos juntos ali naquela caminhada. E uma vez agindo dessa forma, nós estaremos prontos para receberem os nossos tutelados, ou seja, os nossos filhos. Então vejam que a cabeça familiar, o cônjuge, ela precisa estar equilibrada, precisa estar alinhada para que o restante do corpo, os filhos, se desenvolva de forma saudável. Por quê? Porque pais que esquecem o bom comportamento, que não dão bons exemplos, estão convidando os filhos ao desequilíbrio. Haja vista esses filhos serem receptáculos de tudo aquilo que ouvem, que veem e que sentem dentro do lar. Por isso que os pais eles devem criar seus filhos com bondade, mas sem nunca deixar a energia educativa de lado, né? Corrigindo sempre que possível, o quanto antes, as falhas de conduta que vierem a aparecer. Então, a missão do lar, meus irmãos, é de moldar as almas que ali existem, né? Instalar um clima de fraternidade e preparar os seus integrantes para os desafios da vida. Daí nós podemos dizer que a formação do lar, da família, tem por finalidade reunir um grupo de pessoas dentro de um planejamento reencarnatório, com cada indivíduo ocupando um papel específico naquele grupamento, a fim de obterem ajuda mútua, reforçando os laços de afeto, reparando os erros do passado, reconciliando-se uns com os outros. E o local que nos preparará, que preparará esses integrantes para as lutas da vida, chamamos de lar. E o melhoramento espiritual que cada indivíduo obtenha se dará dentro de um processo que chamamos de educação. Mas não a educação dos livros, que, por sinal, é importantíssima,
para o desenvolvimento intelectual de qualquer pessoa. Mas nós estamos falando da educação moral, aquela que é capaz de agregar valores intrínsecos ao ser em evolução, cuja responsabilidade é atribuída aos pais ou tutores. E na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: considera-se-á como missão a paternidade? E nós estamos aqui falando em paternidade no sentido amplo, não é do pai ou a maternidade da mãe, não, no sentido amplo. E ele tem como resposta que, realmente, sem contestação, é uma verdadeira missão. E na mesma linha, numa outra questão, que é a 208, Kardec pergunta se os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. E ele vai ter como resposta que tornar-se-ão culpados se vierem a falir nesse desempenho. Aí nós vemos o quanto é primordial a participação dos pais na educação dos filhos, principalmente naquilo que tange colocação de bons sentimentos, o estímulo às virtudes no coração desses filhos. Para quê? Para que quando eles deixarem o corpo físico, vierem a desencarnar no seu tempo, eles possam sair muito melhores do que quando chegaram. E uma das formas de se obter êxito nessa tarefa é através da evangelização, da apresentação do Evangelho do Cristo aos filhos. Para quê? Para que eles tenham uma formação espiritual sólida e capaz de sustentá-los diante das provas e dos desafios que a vida vem nos oferecer. Porém, meus irmãos, isso não significa dizer que os pais devam ali realizar uma mágica para transformar os filhos em anjos. Não é isso. O que o Cristo pede é que os pais eles se esforcem ao máximo nessa tarefa de educação, na tarefa educacional, sem desânimo diante das dificuldades que porventura vierem a aparecer. Porque nós sabemos que ninguém se modifica profundamente de uma hora para outra, né? Porém, todo amor sincero, ele jamais se perde, mesmo aquele voltado a um espírito endurecido pelo mal. E Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que quando os pais eles tenham feito de tudo para o aprimoramento moral dos seus filhos, dos seus tutelados, e mesmo assim não alcançam êxito, em virtude da resistência daqueles, de se negarem a querer ouvir os conselhos, os bons ensinamentos, eles não há de se sentirem culpados, porque os filhos eles também têm livre-arbítrio, né? Eles também podem fazer as suas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam escolhas infelizes. Daí eu vou fazer a seguinte pergunta. Algumas vezes os pais irão errar nas escolhas, das atitudes para criar seus filhos? Sim, vão. E por quê? Porque, primeiro, porque eles também são seres imperfeitos e também estão em processo de evolução. Então, nem todas as escolhas serão as melhores. Às vezes, a gente vai passar, né, do nível ali, passar da mão, e algumas vezes a gente vai passar a mão. Então, não é assim uma coisa que a assertiva será sempre. Em segundo lugar, porque criação de filho não é igual à receita de bolo, né, que a gente coloca os ingredientes na forma, mexe, leva para o forno e está tudo certo. Existem uma série de variáveis no caminho que vai nos impedir de padronizar uma educação. Porque cada indivíduo tem características próprias e, por isso, as necessidades educacionais vão diferir de indivíduo para indivíduo. Cada um responde de uma forma, o estímulo educacional de uma forma diferente. Enquanto um, só com o olhar, ele já compreende a situação e se ajusta, o outro você vai ter que olhar uma vez, olhar duas vezes, olhar três vezes, falar,
falar, até que se tem que tomar uma atitude mais enérgica para que ele compreenda aquela situação e se ajuste. Mas mesmo diante desses desafios, como pais, ou tutores, não poderemos fugir a essa tarefa educacional. O que nós, na verdade, vamos precisar é arranjar um ponto de equilíbrio nas nossas atitudes para que a educação ela ocorra de uma forma satisfatória e possibilite a esses filhos, a esses tutelados, desenvolverem sentimentos nobres e engrandecedores, né? A fim de não lançarmos na sociedade indivíduos sem princípios, sem caráter, sem freios, sem limites, que estarão, com certeza, entregues ao próprio instinto, não é nem inteligência, instinto, colaborando para o desequilíbrio de toda a sociedade. Meus irmãos, já falamos muito sobre a questão da responsabilidade dos pais para com os filhos. Muito importante, tópico muito importante. Mas nós temos que observar também a responsabilidade dos filhos para com os pais, que é outro tópico bastante importante. Como filhos, nós temos, sim, que amparar os nossos pais, não só na velhice, onde as forças já estão se esvaindo, mas em todas as fases das nossas vidas. Na infância, com os afagos, com os beijinhos, com a proximidade. Na juventude, ali procurando um diálogo sadio, procurando ver, enxergar nos pais um amigo, um conselheiro, né? Um ponto ali de apoio realmente, mas sempre respeitando-os. E já na fase adulta, procurar pautar as nossas vidas nos bons ensinamentos que, porventura, nós viermos a receber desses pais. O quarto mandamento da lei mosaica, diz o seguinte: honrarás o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, se nós observarmos o decálogo de Moisés, nós veremos que esse é o único mandamento entre os 10, o único mandamento que existe uma relação direta de causa e efeito. Está escrito ali, causa, honrai vosso pai e a vossa mãe. Para quê? Para viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Em todos os 9 restantes, os demais mandamentos, existe apenas uma obrigação de fazer ou não fazer. Aí, claro, obviamente, eu vou ali deduzir que para cada atitude, para cada causa, haverá um efeito. Não matarás. Se eu matar, vai haver um efeito daquilo ali, obviamente. Não roubarás. Se eu roubar, haverá um efeito daquela situação. Sim? Mas qual a importância desses movimentos de amparo mútuo, de pai para filho, de filho para pai? Qual seria a grande importância nisso? A importância, o objetivo, é o triunfo da família como um todo. Lembra que eu disse que as famílias elas são formadas para o estreitamento dos laços, reparação dos erros do passado, aparamento de arestas, né? Pois é. E quando se há êxito nessas tarefas, não é só a família que vence. Toda a sociedade vence. Até porque a sociedade, como foi dito antes, ela é feita do conjunto das famílias, do somatório das famílias. E o somatório dessas famílias vem formar a grande família universal. Não é aquela família ligada simplesmente pela consanguinidade, mas é a família formada pelos laços eternos do Espírito, cujos indivíduos o Mestre Jesus diz ser seu irmão, sua irmã, sua mãe, porque eles fazem a vontade dos pais, do Pai que está no céu, quando alcançam o sucesso na tarefa de amparo, na tarefa de desenvolvimento daqueles seres que estão ali dentro, da elevação moral
e através justamente do instituto chamado família, certo? E a partir daí que nós vamos estendendo cada vez mais os nossos laços, as nossas interações deixam de ficar no âmbito, naquele grupo da família carnal e vai abrindo. Eu vou passando a amparar também, passando a ajudar outras pessoas que estão fora daquele meu grupo inicial. E esse daí é que é o mais importante. Para quê? Para que a família, essa família universal, ela consiga se solidificar, se consolidar. Então, meus irmãos, para encerrar, que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, das nossas forças, trabalhar arduamente em prol da família, a fim de multiplicarmos os laços de afeto e melhorarmos o entendimento com aqueles que foram postos para viver e conviver conosco. E assim, que nós possamos transmitir à sociedade as boas lições e os bons exemplos que nós viermos aprender e ensinar dentro de um grupo familiar. Que a paz do Mestre Jesus, meus irmãos, nos envolva e possa nos proporcionar uma excelente noite. Que assim seja. Muito obrigada, Gláucio, que possamos refletir sobre a nossa atuação, né, nesse Exatamente. meio familiar, né, que espíritos somos diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, dessa família fraternal também, que é a humanidade, né? Então, Exatamente. Cada vez mais expandir esse laço de afeto para todos os nossos irmãos, né? Sejam eles consanguíneos ou não. exatamente. Maravilha. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco na noite de Que hoje. isso. Eu que agradeço. Obrigada. E você poderia fazer a nossa oração final? Faço sim, faço sim. Mestre Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão, nosso guia e modelo, agradecemos por mais essa oportunidade de falar sobre um tema muito importante para todos nós, que é a família. Que nós possamos realmente trabalhar para ampliar esses laços familiares, olhando o próximo como irmãos, olhando o próximo como alguém que pertence realmente à minha família, à sua família, pois somos todos filho do Pai Celestial. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Glaucio, por Eu que agradeço. aceitar nosso convite e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje e nos vemos na próxima.